Prepare-se, porque o que vamos discutir hoje não é apenas uma previsão pessimista, mas uma análise técnica sobre os pilares que sustentaram a hegemonia americana no último século e como eles estão apresentando fissuras que podem se tornar irreversíveis na década de 2030. Para entender o futuro sombrio da economia dos Estados Unidos, precisamos olhar para a matemática implacável da dívida pública, que já ultrapassou os 34 trilhões de dólares e não mostra sinais de desaceleração, crescendo em uma trajetória que o próprio escritório de orçamento do Congresso americano classifica como insustentável. O problema não é apenas o montante da dívida, mas o custo de carregá-la, com as taxas de juros em patamares mais elevados para combater a inflação persistente. O governo dos Estados Unidos da América está gastando agora mais com o pagamento de juros do que com todo o seu orçamento de defesa, criando um efeito de bola de neve, onde o país precisa emitir mais dívida apenas para pagar os juros da dívida antiga. À medida que entramos na década de 2030, esse cenário se agrava com o envelhecimento da população, pressionando os sistemas de previdência e saúde, o que forçará o Tesouro americano a inundar o mercado com ainda mais títulos. Em um momento em que os grandes compradores históricos, como a China e o Japão, estão reduzindo suas reservas em dólares, é aqui que entra o segundo e mais perigoso fator: o enfraquecimento do dólar como moeda de reserva global. Um processo conhecido como desdolarização que está ganhando tração acelerada com o fortalecimento dos BRICS, e a criação de sistemas de pagamento alternativos que ignoram o sistema SWIFT. Quando o dólar perde sua exclusividade nas transações de petróleo e commodities, o famoso sistema do petrodólar, os Estados Unidos perdem sua capacidade de exportar inflação para o resto do mundo, o que significa que o excesso de dólares impressos começará a retornar para a economia doméstica, gerando uma pressão inflacionária estrutural que corroerá o poder de compra da classe média americana. Imagine um cenário em 2032, onde o dólar não é mais a única opção segura. Bancos centrais ao redor do mundo começam a diversificar para o ouro, moedas digitais de bancos centrais, CBDCs e até moedas regionais, diminuindo a demanda global pela moeda americana. Sem essa demanda externa artificial, o valor do dólar despenca, tornando as importações caríssimas e forçando uma contração econômica que pode levar os Estados Unidos da América a uma década perdida semelhante ao que o Japão enfrentou, mas com um agravante de uma instabilidade social muito maior. A erosão do privilégio exorbitante de imprimir a moeda de reserva mundial significa que os Estados Unidos terão que começar a viver dentro de seus meios, algo que o sistema político de Washington, polarizado e viciado em déficits, parece incapaz de fazer sem um colapso sistêmico. Essa tempestade perfeita entre insolvência fiscal e perda de relevância geopolítica da moeda criará um vácuo de poder global, onde o custo de vida nos Estados Unidos subirá enquanto o crescimento estagna, um fenômeno de estagflação terminal. O risco real para a década de 2030 não é apenas uma recessão passageira, mas uma reconfiguração da ordem financeira internacional, onde o dólar passa de protagonista a apenas mais um competidor em um mundo multipolar, retirando dos americanos a rede de segurança que permitiu décadas de consumo financiado pelo resto do planeta. O que estamos prestes a ver é o fim do excepcionalismo americano financeiro, onde a conta de décadas de gastos desenfreados finalmente chega para ser paga, e o preço será a relevância global da maior economia do mundo. A desdolarização não é mais apenas um conceito teórico discutido em fóruns acadêmicos, mas uma estratégia geopolítica ativa e coordenada, liderada principalmente pelo bloco BRICS+, que está ganhando uma atração sem precedentes na metade desta década de 2026. Para entender a gravidade desse movimento, precisamos compreender que o dólar americano deriva seu poder do fato de ser a moeda padrão para o comércio de energia e commodities, o que força bancos centrais ao redor do mundo a manterem trilhões em reservas da moeda para garantir suas próprias transações. No entanto, o uso do dólar como uma ferramenta de sanções econômicas e pressão diplomática disparou um sinal de alerta global, levando nações como China, Rússia, Índia e agora novos membros do bloco a acelerar a criação de sistemas de liquidação em moedas locais e o desenvolvimento de uma possível unidade de conta comum para trocas comerciais. Esse afastamento sistemático do dólar cria um efeito de refluxo monetário extremamente perigoso para os Estados Unidos, pois, à medida que a demanda global pela moeda diminui, o excesso de dólares que circulava no sistema internacional começa a retornar para o seu país de origem. O impacto imediato desse retorno é uma pressão inflacionária estrutural e persistente,
dentro da economia americana, algo que o cidadão comum já começa a sentir no custo de vida diário, desde o preço do combustível nas bombas, até o valor dos produtos importados nas prateleiras dos supermercados. Durante décadas, os Estados Unidos da América gozaram do privilégio exorbitante de imprimir dinheiro para financiar seus déficits, sem sofrer as consequências inflacionárias, típicas de outros países, justamente porque o mundo inteiro absorvia esses dólares. Mas, com o BRICS consolidando rotas comerciais alternativas, esse escudo protetor está desaparecendo. Para a vida do americano médio, isso significa que a inflação não será mais um surto temporário, mas uma condição crônica, forçando o Fed a manter taxas de juros elevadas por períodos muito mais longos para tentar conter a desvalorização da moeda. Juros altos por mais tempo sufocam o mercado imobiliário, tornam o crédito ao consumidor proibitivo e aumentam o custo de financiamento da já gigantesca dívida pública americana, drenando recursos que deveriam ir para a infraestrutura e serviços sociais. Além disso, a desdolarização afeta diretamente a estabilidade do poder de compra, pois, com o dólar mais fraco frente a uma cesta de moedas emergentes, o custo de tudo, o que os Estados Unidos não produzem internamente, dispara, forçando uma queda no padrão de vida que a classe média americana não experimenta desde a década de 1970. O enfraquecimento do dólar também sinaliza uma perda de confiança internacional que pode levar a um ciclo vicioso de desinvestimento no Tesouro americano, obrigando o governo a imprimir ainda mais dinheiro para honrar seus compromissos, o que retroalimenta a inflação e acelera a fuga de capitais. O que estamos presenciando é uma reconfiguração da ordem financeira global, onde o consumo americano deixa de ser subsidiado pelo resto do mundo através da moeda de reserva. Para as famílias nos Estados Unidos, o futuro reserva uma realidade de orçamentos mais apertados, menor capacidade de poupança, e a percepção clara de que a era do dólar onipotente está chegando ao fim, dando lugar a um mundo multipolar, onde a maior economia do século XX precisa reaprender a viver dentro de suas reais capacidades produtivas. Se esse movimento do BRICS continuar a atrair o sul global e as potências petrolíferas, o isolamento financeiro de Washington poderá transformar a crise do custo de vida em uma crise de identidade nacional, onde o sonho americano se vê confrontado pela dura matemática de uma moeda que perdeu sua hegemonia global. Portanto, o que acontece hoje nas reuniões de cúpula em Pequim, Moscou ou Brasília tem um impacto direto e doloroso no bolso do trabalhador em Ohio ou na Flórida, provando que a geopolítica do dinheiro é a força mais poderosa e implacável do nosso tempo. A dívida pública dos Estados Unidos atingiu um patamar que não pode mais ser ignorado como um simples número contábil, transformando-se em uma força gravitacional que molda cada aspecto da economia americana e, por consequência, a vida cotidiana de centenas de milhões de cidadãos. Para entender a gravidade desse cenário, na década de 2030, precisamos compreender que o governo americano entrou em um ciclo vicioso de déficits estruturais, onde a arrecadação de impostos é sistematicamente inferior aos gastos com previdência, saúde e defesa, forçando o Tesouro a emitir trilhões de dólares em novos títulos, anualmente apenas para manter a máquina funcionando. O problema central é que com a dívida superando 120% do PIB, o custo para servir essa dívida menos, ou seja, o pagamento de juros torna-se uma das maiores rubricas do orçamento federal, competindo diretamente com investimentos essenciais em infraestrutura, educação e tecnologia. Quando o governo gasta mais com juros do que com o futuro do país, a produtividade estagna e o crescimento econômico real começa a desacelerar, criando uma sensação de paralisia que afeta desde o pequeno empresário até as grandes corporações que dependem de um ambiente fiscal estável para planejar o longo prazo. Para a população, os efeitos da dívida pública não aparecem apenas em gráficos econômicos, mas são sentidos de forma cruel, através da inflação e da perda do poder de compra, uma vez que o excesso de liquidez e a monetização indireta da dívida tendem a desvalorizar a moeda ao longo do tempo. Além disso, a pressão da dívida força o Federal Reserve a equilibrar-se em uma corda bamba perigosa. Se os juros forem mantidos altos, para atrair compradores para os títulos da dívida, o custo do crédito para o cidadão comum dispara, tornando o financiamento da casa própria, do carro e das taxas universitárias um fardo quase insuportável para as famílias de classe média. Por outro lado, se os juros forem reduzidos artificialmente para aliviar a conta do governo, a inflação corre o risco de sair de controle, corroendo as economias de uma vida inteira e reduzindo o padrão de vida real. Essa dinâmica cria uma transferência invisível de riqueza, onde as gerações mais jovens são sobrecarregadas com impostos futuros mais altos e serviços públicos de menor qualidade para pagar por gastos realizados décadas antes, o que gera uma tensão social crescente
e uma descrença nas instituições financeiras tradicionais. A sustentabilidade desse modelo depende da confiança inabalável de que os Estados Unidos sempre poderão honrar seus compromissos. Mas à medida que a dívida cresce em uma trajetória parabólica, essa confiança começa a dar sinais de fadiga, aumentando o prêmio de risco exigido pelos investidores internacionais e elevando ainda mais o custo de rolagem da dívida. O impacto na vida da população é uma economia que parece pesada e menos inovadora, onde o capital que poderia estar financiando a próxima revolução tecnológica ou a transição energética é sugado para o buraco negro do financiamento governamental. Em última análise, a dívida pública excessiva funciona como um imposto sobre o futuro, limitando a capacidade de resposta do Estado diante de crises inesperadas e forçando a sociedade a escolher entre cortes drásticos em benefícios sociais ou uma estagnação secular que pode durar décadas. A crise de infraestrutura que os Estados Unidos enfrentam hoje não é apenas uma questão de asfalto e concreto, mas uma falha sistêmica que atinge o cerne da saúde pública e da mobilidade social, criando um efeito dominó que prejudica a produtividade nacional e a dignidade do cidadão comum. Quando olhamos para a saúde pública, a infraestrutura hospitalar, em muitas áreas rurais e periféricas, está operando no limite absoluto, com equipamentos obsoletos e uma escassez crônica de leitos, o que gera um gargalo catastrófico em momentos de crise. Essa fragilidade é amplificada pela epidemia de dependência química, especialmente de opioides e substâncias sintéticas, que revelou a total falta de uma rede de clínicas de reabilitação e centros de acolhimento integrados. A infraestrutura de saúde mental e tratamento de vícios foi negligenciada por décadas, resultando em um cenário onde as delegacias e as ruas se tornaram os hospitais improvisados para uma população doente, o que sobrecarrega o sistema judiciário e degrada a segurança urbana sem tratar a raiz do problema médico e social. Essa falha na saúde está intimamente ligada ao colapso do transporte público, que em grande parte das metrópoles americanas é ineficiente, subfinanciado e desconectado das áreas de maior necessidade. A falta de um sistema de transporte robusto e acessível cria verdadeiros desertos de oportunidade, onde indivíduos sem acesso a um veículo privado, muitas vezes, os mais vulneráveis em recuperação, ficam impossibilitados de chegar a postos de trabalho, centros de tratamento ou educação técnica. A infraestrutura rodoviária saturada e as pontes em estado de deterioração não apenas encarecem a logística de bens, mas aumentam o tempo de deslocamento e o estresse da força de trabalho, reduzindo a qualidade de vida e aumentando a incidência de problemas de saúde crônicos relacionados ao sedentarismo e a poluição do ar. A dependência excessiva do carro individual, somada a um sistema ferroviário e de metrô que não recebeu investimentos de modernização comparáveis aos da Europa ou Ásia, coloca os Estados Unidos em uma desvantagem competitiva brutal, onde a mobilidade é um privilégio e não um direito básico que sustenta a economia. Para evitar que o cenário de 2030 se transforme em um colapso sistêmico, as soluções para os Estados Unidos exigem uma combinação drástica de austeridade fiscal, reformas estruturais e uma reorientação completa da política externa e industrial. O primeiro passo fundamental seria uma reforma profunda na responsabilidade fiscal, que envolva um ajuste doloroso, porém necessário, nos programas de gastos obrigatórios, como a Previdência Social e o Medicare, sem aumentar a idade de aposentadoria ou ajustar os critérios de elegibilidade para refletir a nova realidade demográfica. O peso da dívida continuará a drenar o capital que deveria ser investido em produtividade. Complementarmente, o governo precisaria implementar uma reforma tributária que elimine brechas fiscais corporativas e simplifique os circuitos de impostos, incentivando o retorno de capital para o solo americano e fortalecendo a base de arrecadação, sem sufocar o empreendedorismo. No campo monetário, para conter o enfraquecimento do dólar e a inflação, os Estados Unidos precisariam liderar a criação de um dólar digital eficiente e seguro, que modernize as transações globais e reduza as fricções e custos que hoje levam outras nações a buscarem alternativas nos BRICS. Fortalecer a confiança na moeda exige não apenas tecnologia, mas uma diplomacia econômica que trate o dólar como um bem público global, estável, e não como uma arma de sanções unilaterais frequentes, o que acalmaria os bancos centrais estrangeiros e reduziria a pressão pela desdolarização. No âmbito interno, a solução para o colapso da infraestrutura e da saúde pública passaria por parcerias público-privadas massivas, focadas em descentralizar o atendimento médico através da telemedicina avançada, e no investimento em infraestrutura de transporte multimodal, que reduz a dependência de combustíveis fósseis e otimize a logística industrial, para enfrentar a crise de dependência química e a degradação social. A abordagem precisaria migrar do punitivismo para um modelo de infraestrutura de recuperação
em larga escala, tratando o vício como um problema de saúde pública que impacta diretamente a força de trabalho e o PIB. Investir em educação técnica voltada para a economia verde e para a inteligência artificial também seria crucial para requalificar a população e garantir que a economia americana continue competitiva frente ao avanço asiático. Em última análise, a grande solução para os Estados Unidos da América na próxima década não é apenas financeira, mas política. A superação da polarização interna, para que o Congresso possa aprovar planos de longo prazo que ultrapassem os ciclos eleitorais de 4 anos. O futuro sombrio de 2030 pode ser evitado. Mas o preço será uma mudança de mentalidade, onde o país aceita que o privilégio exorbitante de imprimir a moeda do mundo acabou e que a prosperidade agora deve ser conquistada através de eficiência, inovação real e uma base fiscal sólida. Se o país conseguir realizar essa transição, ele poderá emergir não como um império em queda, mas como uma potência renovada e mais equilibrada em um mundo multipolar. Além disso, a infraestrutura básica, como redes de água e saneamento, em cidades como Flint ou Jackson, mostra que o problema é também de desigualdade ambiental, onde tubulações de chumbo e sistemas de esgoto falhos contribuem para crises sanitárias que poderiam ser evitadas em uma nação desenvolvida. A década de 2030 se aproxima com o desafio de integrar a infraestrutura física à digital. Mas a falta de banda larga de alta qualidade em áreas desfavorecidas impede a expansão da telemedicina, que seria uma solução vital para aliviar os hospitais físicos superlotados. O resultado desse abandono é uma população mais doente, menos móvel e economicamente estagnada, onde o custo de consertar o sistema, após o colapso, é infinitamente maior do que o investimento preventivo que foi ignorado. O enfraquecimento da infraestrutura, em última análise, o enfraquecimento do tecido social americano. Pois sem saúde e sem movimento, uma sociedade perde sua capacidade de inovar e prosperar. Entender que o buraco na rua e a falta de leitos de reabilitação são sintomas da mesma negligência fiscal e política é essencial para qualquer análise séria sobre o futuro econômico do país. Se o governo continuar priorizando o financiamento de déficits em detrimento da reconstrução da base física e humana da nação, veremos um agravamento das tensões internas e uma queda irreversível na qualidade de vida. Se você entende que o tempo para essas reformas está se esgotando e quer acompanhar como cada decisão em Washington afeta o seu bolso e a economia mundial, deixe seu like e inscreva-se no canal. Comente aqui embaixo. Você acredita que a classe política americana tem coragem para implementar essas reformas amargas antes do colapso? Ou o sistema só vai mudar quando o impacto for inevitável? Por hoje, é só. Obrigado pela audiência e até a próxima.